Imagine um lugar tranquilo no interior do Brasil, uma noite comum, silenciosa como tantas outras. Até que algo completamente inexplicável acontece. Algo que foi visto, sentido e relatado por dezenas de pessoas. Algo que deixou rastros, medo, documentos escondidos e um silêncio estranho que dura até hoje. Uma criatura que, segundo testemunhas, não parecia deste mundo. E se eu te dissesse que isso não é roteiro de filme? Que isso aconteceu de verdade aqui no Brasil? Existe um caso que muitos tentam minimizar, ridicularizar ou simplesmente apagar, mas que continua vivo na memória de quem presenciou. Hoje você vai conhecer o maior mistério extraterrestre da história do país. O caso do ET de Varginha. Seja muito bem-vindo. O que você vai ouvir agora mistura relatos reais, documentos controversos, movimentações militares e perguntas que seguem sem resposta há quase 3 décadas. E talvez, ao final, você nunca mais olhe para o céu da mesma forma. Tudo começa no dia 17 de janeiro de 1996, na cidade de Varginha, interior de Minas Gerais. Uma cidade simples, tranquila, onde praticamente todo mundo se conhece. Naquela tarde, 3 jovens caminhavam por uma área próxima a um terreno baldio, um lugar pouco movimentado, cercado por mato. O que era para ser apenas mais um dia comum, se transformou em um momento que marcaria suas vidas para sempre. Segundo elas, escondida entre a vegetação estava uma criatura. Não era um animal conhecido, não era uma pessoa. Tinha cerca de 1,5 metros de altura, o corpo fino, a pele de coloração marrom avermelhada, meio oleosa, e olhos grandes, vermelhos, que pareciam brilhar. A criatura estava agachada, com os braços junto ao corpo, e parecia assustada, ou talvez ferida. As jovens entraram em choque. O medo foi tão grande que mal conseguiram gritar. Saíram correndo desesperadas, sem olhar para trás, com o coração quase saindo pela boca. No início, muita gente pensou que fosse apenas imaginação, algum animal estranho, uma confusão causada pelo susto. Mas o problema é que os relatos não pararam ali. Nas horas e dias seguintes, outras pessoas começaram a contar histórias parecidas. Moradores afirmavam ter visto algo se movendo de forma estranha pelos bairros. Um agricultor disse ter encontrado marcas no chão que não pareciam pegadas comuns. Um dono de cachorro afirmou que seu animal ficou agressivo e apavorado, depois de latir para algo invisível no quintal durante a madrugada. A cidade começou a mudar. O clima ficou pesado, o medo se espalhou. Pessoas evitavam sair à noite. Crianças eram mantidas dentro de casa. E quanto mais histórias surgiam, mais a sensação aumentava de que algo realmente fora do normal estava acontecendo em Varginha. Uma testemunha chegou a dizer que, quando olhou para a criatura, sentiu uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada por algo inteligente. Segundo ela, aqueles olhos vermelhos não pareciam de um animal. Pareciam conscientes. Mas o que transformou o caso em algo verdadeiramente assustador não foram apenas os relatos populares. Foi o que aconteceu logo depois. 3 dias após o primeiro avistamento, moradores começaram a notar uma movimentação incomum. Caminhões verdes, viaturas militares, soldados armados circulando pela cidade. Áreas próximas ao local dos relatos foram isoladas discretamente. Pessoas eram orientadas a não se aproximar. Alguns disseram que viram militares entrando em terrenos baldios durante a madrugada, com lanternas potentes, como se estivessem procurando algo específico. Outros afirmaram ter visto soldados carregando uma espécie de caixa metálica grande, totalmente fechada, sendo colocada em um caminhão do exército. Tudo aconteceu rápido, sem explicações, sem coletiva de imprensa, sem notas oficiais claras. Para uma cidade pequena, aquilo era surreal. O envolvimento todo... Exército levantou uma pergunta inevitável. Se tudo não passava de boato ou confusão, por que as Forças Armadas estariam ali? Foi nesse momento que o caso deixou de ser apenas uma curiosidade local e passou a chamar a atenção do Brasil inteiro. Jornais começaram a noticiar o ocorrido. Programas de televisão convidaram especialistas. Ufólogos viajaram para Minas Gerais. Pessoas do país todo queriam entender o que estava acontecendo naquela cidade, até então desconhecida para a maioria dos brasileiros. E junto com a repercussão, surgiram rumores ainda mais perturbadores. Pesquisadores começaram a falar sobre documentos militares que teriam sido produzidos logo após o incidente. Relatórios descrevendo uma operação de contenção. Registros sobre a captura de algo não identificado. Comunicação entre bases militares. Mas, segundo essas fontes,
Tudo foi classificado como sigiloso. Alguns jornalistas afirmaram ter tentado acesso a esses arquivos e receberam apenas negativas. Outros disseram que fontes anônimas confirmaram a existência dos documentos, mas que eles jamais seriam liberados. Começou então a circular a ideia de que algo muito sério estava sendo escondido. Enquanto isso, artistas e investigadores tentavam reconstruir a aparência da criatura, com base nos relatos das testemunhas. Os desenhos mostravam um ser pequeno de cabeça grande, olhos enormes e vermelhos, corpo frágil, braços longos e finos, mãos com poucos dedos, algo que não se encaixava em nenhuma espécie conhecida. Quanto mais essas imagens se espalhavam, mais as pessoas ficavam perturbadas. Alguns especialistas tentaram explicar como histeria coletiva. Outros sugeriram que poderia ser um animal com deformações, mas nenhum biólogo conseguiu apontar com segurança que criatura seria aquela. Grupos independentes foram até o local onde tudo teria acontecido. Procuraram por marcas no solo, coletaram depoimentos, analisaram fotos antigas da região. Encontraram pegadas estranhas, segundo eles, diferentes de qualquer animal comum, mas sem um corpo ou material físico. Nada podia ser comprovado cientificamente. Mesmo assim, os relatos continuavam surgindo. Pessoas que não se conheciam, de bairros diferentes, descrevendo praticamente a mesma coisa. Com o crescimento da repercussão, o caso atravessou as fronteiras do Brasil. Jornais estrangeiros começaram a falar do ET brasileiro. Programas de TV nos Estados Unidos e na Europa mencionaram o episódio. Ufólogos internacionais vieram investigar pessoalmente. Varginha, de repente, estava no mapa mundial do mistério. Era como se o mundo inteiro estivesse fazendo a mesma pergunta. Será que não estamos sozinhos? Enquanto isso, o governo brasileiro permanecia em silêncio. Nenhuma explicação convincente. Nenhum relatório público detalhado. Apenas respostas vagas dizendo que nada de extraordinário havia sido encontrado. Mas então por que tantos documentos estariam sob sigilo? Pesquisadores afirmam que arquivos foram enviados para Brasília, que partes do material foram retiradas de circulação, que militares receberam ordens diretas para não comentar o assunto nem mesmo com familiares. Alguns dizem que esses documentos só poderiam ser abertos décadas depois. Outros acreditam que jamais verão a luz do dia. E no meio de tudo isso permanecem as testemunhas. Pessoas comuns que até hoje garantem. Viram algo que não era deste mundo. Produtores rurais, moradores simples, jovens e adultos, profissionais de diferentes áreas. Gente que nunca ganhou dinheiro com isso. Gente que não ficou famosa. Gente que apenas carrega a memória de algo que não consegue explicar. Cada depoimento é como uma peça solta de um quebra-cabeça impossível. E quanto mais peças aparecem, mais difícil fica acreditar que tudo foi apenas imaginação. Hoje, quase 30 anos depois, o caso do ET de Varginha continua sem uma explicação oficial definitiva. Nenhuma prova concreta apresentada ao público, nenhuma confissão, nenhum documento revelado por completo, apenas silêncio. E 3 grandes ideias continuam dividindo as pessoas. Alguns acreditam que realmente foi uma criatura extraterrestre capturada pelo governo. Outros defendem que tudo não passou de uma enorme confusão. E há quem diga que foi algo real, sim, mas que a verdade foi escondida por razões que talvez nunca venhamos a conhecer. Qual dessas versões é a correta? Talvez a resposta esteja guardada em algum cofre, em alguma sala trancada, em algum arquivo marcado como secreto. Ou talvez a verdade seja ainda mais assustadora do que imaginamos. Mesmo depois que as câmeras foram embora, que os repórteres deixaram a cidade e que a poeira da notícia baixou, o caso do ET de Varginha nunca morreu. Ele apenas entrou em silêncio. Um silêncio estranho, pesado, que parece ter sido imposto. Ao longo dos anos 2000, novas pessoas começaram a falar. Pessoas que, segundo elas mesmas, haviam sido orientadas a não dizer absolutamente nada na época. Ex-militares, funcionários públicos, médicos aposentados, moradores comuns. Muitos deles repetiam a mesma frase. Nos mandaram ficar calados. Um ex-soldado já longe da carreira militar contou que participou de uma operação de captura de algo que não conseguia explicar com palavras. Segundo ele, não era um animal comum, não era um ser humano e definitivamente não se parecia com nada que já tivesse visto. Outro militar, entrevistado anos depois, afirmou que o que estava dentro do caminhão naquela madrugada não era daqui. Curiosamente, esses relatos surgiram em momentos diferentes.
dados por pessoas que nunca tiveram contato entre si. Mas as descrições coincidiam em detalhes perturbadores. Entre todas as histórias que surgiram com o passar dos anos, uma das mais inquietantes envolve um hospital da região. Uma enfermeira, que preferiu manter sua identidade preservada, contou que durante aqueles dias estranhos de janeiro de 1996, militares chegaram ao hospital escoltando algo coberto em uma espécie de maca improvisada. Segundo ela, médicos foram retirados de suas funções normais, corredores foram isolados e uma ala inteira ficou inacessível ao público. Ela disse que, por alguns segundos, conseguiu ver o que estava sendo levado. Uma criatura pequena de pele escura, com aparência frágil, respirando com dificuldade. Não parecia humana, não parecia animal, parecia outra coisa. Dias depois, de acordo com seu relato, alguns funcionários começaram a apresentar sintomas estranhos: febre alta, náuseas, mal-estar intenso, uma fraqueza fora do comum. Oficialmente, o hospital sempre negou qualquer episódio fora do normal, mas a enfermeira nunca mudou sua versão. Pesquisadores de ufologia afirmam que um exame biológico teria sido realizado nesse mesmo período, um laudo que descrevia tecidos desconhecidos, composição sanguínea incompatível com qualquer espécie catalogada e uma estrutura celular jamais registrada pela ciência. Esse documento, segundo eles, teria sido imediatamente recolhido e classificado como ultra-secreto. Nunca foi divulgado, nunca apareceu, nunca foi oficialmente reconhecido. E então surge a pergunta que atravessa décadas: se não havia nada de extraordinário, por que tanto cuidado para esconder? Com o passar do tempo, diversas teorias começaram a ganhar força. A mais famosa afirma que uma nave extraterrestre teria caído em uma região rural próxima a Varginha naquela madrugada. A queda teria danificado o veículo e algumas criaturas teriam sobrevivido por pouco tempo, vagando desorientadas até serem encontradas. Moradores relataram naquela noite luzes estranhas cruzando o céu, um barulho metálico parecido com uma explosão abafada e até pequenos tremores no chão. Para muitos pesquisadores, Varginha seria o equivalente brasileiro ao famoso caso de Roswell nos Estados Unidos. Outra teoria diz que nada veio do espaço, que tudo seria resultado de um experimento militar secreto, talvez uma criatura criada em laboratório, fruto de testes genéticos ilegais. Segundo essa ideia, o governo teria usado a narrativa extraterrestre para encobrir algo ainda mais grave. Mas essa explicação encontra um problema enorme. Nenhum laboratório conhecido, nem naquela época nem hoje, conseguiu criar um ser com aquelas características físicas descritas pelas testemunhas. E a tecnologia dos anos 90 estava muito longe disso. Existe ainda a versão oficial, repetida por autoridades durante anos, a de que tudo não passou de um engano coletivo. Um animal doente, um macaco ferido, ou até mesmo uma pessoa em situação de rua confundida com uma criatura. No entanto, quem viu de perto garante que não era nada disso. As testemunhas dizem que a forma de se mover, a textura da pele, os olhos e o comportamento não se encaixavam em nenhum animal conhecido. Algumas afirmam que sentiram um medo diferente, quase instintivo, como se o corpo reconhecesse que aquilo não pertencia àquele mundo. Apesar das teorias, alguns fatos são impossíveis de negar. Houve uma movimentação militar fora do padrão. Houve isolamento de áreas. Existem dezenas de testemunhas independentes. O caso nunca recebeu uma explicação técnica detalhada e convincente, e documentos permanecem sob sigilo até hoje. Tudo isso leva a outra pergunta inevitável: por que tanto silêncio? Se foi apenas confusão, por que proibir militares de falar? Por que recolher arquivos? Por que classificar documentos por décadas? Por que tratar um suposto engano como assunto de segurança nacional? Talvez porque a verdade seja grande demais, ou porque causaria pânico, ou porque mudaria tudo o que acreditamos sobre nosso lugar no universo. Talvez o caso de Varginha não seja único. Talvez seja apenas o mais famoso, o mais mal explicado, o que escapou do controle. Talvez outros tenham acontecido e simplesmente nunca soubemos. Hoje a pergunta já não é mais se existe vida fora da Terra. A ciência praticamente já aceita essa possibilidade. A pergunta que realmente assusta é outra: será que eles já estiveram aqui? O caso do ET de Varginha deixou de ser apenas um acontecimento estranho. Ele se transformou em uma lenda moderna, um símbolo do desconhecido.
Um lembrete incômodo de que o ser humano ainda entende muito pouco sobre o universo em que vive. Talvez nunca tenhamos acesso à história completa. Talvez a verdade esteja guardada em algum cofre, protegida por senhas, carimbos e ordens de silêncio. Ou talvez ela seja simplesmente difícil demais para ser aceita. E enquanto não surgem respostas definitivas, o mistério continua, vivo e intacto, desafiando a lógica, alimentando dúvidas, assombrando a memória de quem viu e a imaginação de quem apenas ouviu falar. Se você chegou até aqui, é porque faz parte de um grupo raro de pessoas que não se contenta com explicações rasas. Pessoas que gostam de questionar, investigar e ir além do óbvio. Então deixe seu like para fortalecer o canal. Se inscreva para não perder os próximos vídeos.